Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Primeiro tema, comerciantes da Rua de São Lázaro. Em julho de 2016, os comerciantes da Rua de São Lázaro, a trabalhar em edifícios municipais, receberam uma carta da Câmara solicitando dados sobre o tipo de atividade económica das suas empresas. Alguns lojistas rapidamente se aperceberam que estavam a ser convidados a dali saírem para dar lugar a habitações do programa Renda Acessível. Outros só se aperceberam que teriam de abandonar as lojas através da comunicação social. Revoltados com as ameaças de despejo e a falta de alternativas apresentadas pelo senhorio, a própria Câmara, quem diria, criaram a Associação Comércio e Tradicional Rua de São Lázaro para melhor se poderem expressar. Criticam o facto de a Câmara não ter zelado por um património que agora lhes quer tirar à força e consideraram que a Câmara está a ser intransigente quando eles preferem a opção de um diálogo franco. Alertam ainda que se fecharem largas dezenas de pessoas poderão perder o seu posto de trabalho, pelo que se propõem fazer tudo o que conseguirem para permanecer naquelas lojas. Sabemos que o programa Renda Acessível prevê o arrendamento de 5 a 7 mil fogos a preços controlados para jovens casais em 15 zonas da cidade. Na Rua de São Lázaro já foram concessionados 16 edifícios municipais em direito de superfície para serem reabilitados por privados, dando origem a 126 apartamentos naquela artéria junto ao Martim Muniz. Torna-se óbvio que a Câmara optou pelo negócio imobiliário, não se preocupando em destruir a economia local e onde não existem espaços disponíveis alternativos na zona que eles possam arrendar. Pelo que se interrogam se vão ser construídas novas lojas no lugar das atuais, porque não lhes é dada a opção de ali permanecerem. Por tudo isto, os verdes perguntam: pretende ou não a Câmara salvaguardar e classificar alguns destes estabelecimentos como lojas com história? Quantos comerciantes, trabalhadores e famílias da Rua de São Lázaro serão afetados se, devido ao programa Renda Acessível, este despejo for concretizado? Nas negociações que a Câmara afirma ter conduzido com os comerciantes da Rua de São Lázaro, a que consenso chegou até o momento? Dos espaços alternativos que lhes foram oferecidos, qual o valor individual ou por metro quadrado das indemnizações? A questão-chave que queremos ver esclarecida é se os lojistas podem permanecer nas suas lojas. Se sim, serão também reavaliadas as suas rendas como acessíveis? Segundo tema, higiene urbana em áreas comerciais de Telheiras. Entre as ruas Professor João Barreira e a Professor Marcatias, em Telheiras, existe um conjunto de edifícios de 2 pisos, com habitação no primeiro andar e lojas comerciais no piso térreo, onde se incluem diversos cafés, snacks e restaurantes com esplanadas, entre outros diversificados tipos de estabelecimentos. Esta concentração comercial repete-se entre as ruas Professor Dias Amado e Professor Francisco Gentil e, por exemplo, a Praceta Professor José Conde cita nas suas traseiras. A própria Câmara já veio reconhecer serem 2 quarteirões com uma considerável carga comercial, em cujos espaços não foram contemplados desde a sua abertura as necessárias condições de armazenamento e equipamento de deposição individual. A Câmara dispõe de diferentes sistemas de recolha seletiva de acordo com a morfologia urbana, as tipologias de edificado e as características funcionais de cada área, onde, para além das recolhas seletivas porta a porta, ecoilhas, ecopontos e vidrões, assegura também a instalação de contentores subterrâneos de lixo. Porém, esta não foi ainda a solução escolhida para as áreas comerciais de Telheiras com elevado volume de resíduos produzidos, de tal modo que a Câmara já veio reconhecer o inconveniente dos dejetos depositados transbordarem quase sempre à via pública, com os inconvenientes de higiene daí decorrentes. Ora, na apresentação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos, a Câmara asseverou ir incrementar o uso de ecopontos enterrados, com chips incorporados, com cartão magnético de abertura personalizada, em equipamento de deposição com sensores, a distribuir pelos comerciantes, permitindo assim a sua recolha através de viaturas congrua. Pelo que, Sr. Vice-Presidente, perguntamos: pondera ou não a Câmara proceder à instalação de contentores subterrâneos de modo a minorar os impactos ambientais gerados pelos lixos produzidos e depositados junto aos espaços comerciais da zona de Telheiras, em particular nas traseiras, repito, traseiras das ruas Professores Francisco Gentil e Professor João Barreira? Foram ou não já ouvidos comerciantes e moradores de Telheiras de modo a serem encontradas alternativas à deposição de lixo em contentores ao ar livre? Se sim, que consensos foram encontrados entre as partes envolvidas, residentes, comerciantes e serviços camarários sobre outras tipologias de acondicionamento de resíduos? Se sim, quantos sistemas de gestão inteligente ou eletrónica de recolha de lixo para ecopontos subterrâneos estão previstos instalar no bairro de Telheiras e qual a sua calendarização? Terceiro tema, um terreno expectante da ex-EPUL na esquina da Rua Professor Fernando da Fonseca. Na Rua Professor Fernando da Fonseca, entre a esquina da Rua Professor Eduardo Araújo Coelho e a rampa de acesso à Avenida Padre Cruz,
Padre Cruz, sentido Telheiras-Campo Grande, subsiste há décadas um lote de terreno sem ocupação, contíguo a habitações e a um parque infantil. Em maio de 96, chegou a ser projetada para este local, de acordo com a Direção de Planeamento e Gestão Urbanística, a construção de um posto de abastecimento de carburantes que, para além das bombas de combustíveis, contemplava túnel de lavagem de viaturas e loja com mini-mercado. Tal construção seria inviabilizada após missivas dos moradores dirigidas ao então Presidente da Câmara, à AML, à EPUL, à administração da própria empresa revendedora de combustíveis, bem como ao provedor do ambiente e meios de comunicação social. No dia 16 de julho desse ano, no programa RTP1 País Real, o então Sr. Presidente da Câmara acabaria reconhecendo que o local não era o mais apropriado para aquele fim. Mais tarde, já em setembro, também um dos vereadores confirmaria a desistência da construção da referida bomba naquele local. E, de novo, a 15 de outubro, perante a capacidade de mobilização dos moradores, a sensibilidade do Sr. Presidente da Câmara admitiria, cito, ser um erro que se iria cometer com a construção de uma bomba de gasolina aqui em Telheiras e que evitámos graças à vontade política que houver para o fazer. Já em 1997, o lote de terreno acabaria de voltar à posse da EPUL com placa informativa aí afixada, subsistindo as hipóteses de ali poder ser edificado um parque de estacionamento subterrâneo para venda aos residentes ou a sua eventual preservação como espaço verde. Sabendo-se que, decorridas mais de 2 décadas, aquele lote de terreno permanece expectante, envolvido por uma rede e porta metálica com lixo e ervas altas, desconhecendo-se qualquer destino, entretanto atribuído, neste contexto questionamos: mantém o município o empenho em reordenar esta área abandonada? Existe algum projeto de reabilitação para este espaço junto às habitações? Se sim, a que uso se destina o lote na rua Professor Fernando da Fonseca? Foi, entretanto, contactada a Associação de Residentes do bairro e informados os moradores do local envolvente sobre este eventual projeto, procurando-se uma decisão que seja consensual. E para quando se prevê implementar o arranjo arquitetónico e ambiental desse terreno expectante, se pondera ou não a Câmara resguardá-lo para eventual estacionamento dos moradores, como foi prometido há 20 anos. Quarto tema, a reposição de segurança no separador central da Avenida Padre Cruz. No ano transato, a Câmara procedeu à reformulação da ligação da segunda circular à Avenida Padre Cruz, bem como ao alcatroamento do piso e à substituição da iluminação pública, entre outras tarefas mais recentes. Desde então, tem-se aguardado pela finalização destes trabalhos com melhoria de informação e da segurança aos municípios. De modo a inviabilizar qualquer tentativa de atravessamento pedonal desta via para acesso, por exemplo, aos transportes, aos equipamentos esportivos, às zonas comerciais e habitacionais, desde sempre a Câmara procurou salvaguardar a segurança no local, instalando no separador central uma divisória em rede de arame com altura superior à de um ser humano. No entanto, há já alguns anos que esta rede se encontra derrubada em alguns troços, não impedindo assim o indesejável atravessamento de pessoas e animais. Deste modo, questionamos: tem a Câmara conhecimento destas situações, nomeadamente do estado deficiente da rede metálica e da ausência de uma melhor sinalização local? Porque há muito tempo se encontram por solucionar os factos descritos. A que medidas pondera a Câmara recorrer para, com toda a urgência, reforçar a segurança no local e impedir o perigoso atravessamento pedonal da Avenida Padre Cruz? Obrigado, Sr. Presidente.